aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui do Falando de História. Se você não me conhece, eu sou o professor Noé Gomes e este canal nós falamos de história, falamos de sociologia, de filosofia, porque sou professor da rede pública estadual do Rio Grande do Sul e às vezes a gente trabalha com essas disciplinas, mesmo que eu dê aula de história, a gente tem que ter um pouquinho de fundamento dessas disciplinas também, porque as coisas se relacionam, se interligam, é claro. E esse canal eu faço primeiramente dedicado aos meus alunos, para que eles possam ter materiais de apoio nas suas aulas, mas também fico feliz se você não é meu aluno, você é de outro estado, de outra cidade, enfim, e que esse material possa servir para os seus estudos também. Então, a gente une o útil ao agradável. E se você curte materiais como esse, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações, porque a gente sempre vai ter vídeos novos ao longo de 2025 aqui no canal, beleza? Muito bem, gente, vamos lá. Uma coisa bem importante, esta aula aqui vai servir para os meus alunos do 7º, 8º e 9º ano. Esse ano eu não dou aula para o 6º, mas se eu estivesse dando aula para o 6º ano também serviria. Ele serve para as turmas de séries finais do ensino fundamental, que é onde, então, se insere a disciplina de história com um professor específico. Do 1º ano ao 5º ano, nós vamos ter aquela professora que exerce a unidocência, uma única professora que vai trabalhar também com os conteúdos de história. Bom, vamos lá. Gente, eu fiz aqui um gráfico, uns tópicos, falando sobre o que é história, o que é importante nós termos de consciência, sobre a disciplina de história, seja no ensino fundamental, como também no ensino médio. Eu não sei se a luz não vai atrapalhar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu desligo aqui, que melhorou um pouquinho, só pelo menos a visualização aqui do que está no quadro. Nós temos aqui divisão, ensino, contexto e representação. Divisão da história fundamental para séries iniciais. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com a linha do tempo, trabalhar com as divisões da história, como é que ela se organiza, porque isso é a estrutura da história, a cronologia. Mas junto com a cronologia, a gente também trabalha com o contexto, que está aqui, contexto. E então, o nosso ensino tem que ter aqui o trabalho de divisão e de contexto da história. E a representação também, no sentido de qual a importância do que a gente está estudando e qual a relação disso para os dias atuais, certo? Isso é muito importante para que a gente faça com que a história não se torne uma disciplina sem sentido na vida do aluno, ou da aluna, ou do estudante, que eu gosto mais do termo estudante. Bom, quando nós falamos em divisão, nós temos duas divisões importantes. Vocês vão ver que nos livros de história tem livros de história geral e história do Brasil. Na verdade, a história, ela não tem história do Brasil ou geral, mas a gente usa essas nomenclaturas para que fique mais didático, tá? Mas a história é história, enfim, Mas história geral é aquela história que não fala só do Brasil, mas que fala de outros territórios, e tudo mais. Nós temos, uma construção de uma leitura histórica mais, podemos dizer assim, mais eurocêntrica, que fala mais de Europa do que talvez de outros continentes, embora isso, com a Lei 10.639 esteja sendo mudado aos poucos, onde já temos nos currículos a inclusão da África, por exemplo, e tudo mais, mas a gente ainda tem uma visão mais eurocêntrica da história, certo? Ou seja, quando eu digo mais eurocêntrica, é que é uma história que tem a ver com muito mais a Europa, do que até mesmo o próprio Brasil. Isso é complicado, a gente tem que
e desconstruindo isso e fazendo com que a gente também se reconheça como um povo histórico e que a nossa história tem tanto valor quanto a da Europa. Não que a gente não possa estudar a história da Europa, pelo contrário, sim. Por exemplo, o Holocausto está na Europa e deve ser estudado, para que a gente não tenha holocaustos em outros lugares do mundo. Então é importante, por exemplo. Bom, vamos lá. História geral e história do Brasil. Na história geral, nós vamos começar com a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Bom, gente, pré-história é um termo preconceituoso, porque quem montou essa divisão aqui foram justamente os iluministas. E os iluministas estão no período que a gente diz Idade Moderna, que é o que a gente estuda ali já no 8º ano, né? E aí, gente, esse termo pré-história é considerado pré-história, segundo eles, porque na pré-história, aqueles que não sabiam escrever, ler, eles não faziam parte da história propriamente dita. Hoje a gente tem uma outra visão, até porque todos nós fazemos parte da história. Os nossos bebês não escrevem, não leem, mas eles são agentes históricos. E aí? E não é só a escrita que é uma única forma de comunicação, concorda? Ou não? Então tem aí um certo preconceito, uma visão limitada. Quando a gente fala de Idade Antiga, nós estamos falando, né, das primeiras civilizações da Mesopotâmia, que é aquela região que hoje engloba ali o Oriente Médio, o atual Iraque, a região da Palestina e tudo mais. E também pegamos, né, onde hoje é a Grécia e a Itália, né, também, onde nós vamos estudar, então, os gregos e os romanos, certo? Bom, quando acontece que o Império Romano cai, que é o maior império desse período da Idade Antiga, né, então Roma, a cidade de Roma, né, começa a se expandir e se torna império que vai ocupando outros territórios, né, da Europa, até chegar, inclusive, uma parte substancial do Oriente. Quando acontece, né, que esse império cai, por uma série de fatores aqui que eu não vou falar, porque senão a gente teria que ter mais uma aula específica sobre isso, e vamos ter adiante. Quando acontece isso, inicia-se o processo da Idade Média. Depois, né, vamos ter aqui, então, na Idade Média, 1000 anos, que vai ser do século V ao século XV. E a Idade Moderna é o período do século XV ao século XVIII, são 300 anos, e esses 300 anos a gente estuda em duas fases, no 7º ano e no 8º ano, beleza? E a Idade Contemporânea, né, a gente estuda ela dentro da história, né, do 9º ano. Pois bem, a gente começa a falar de história do Brasil lá no 7º ano, quando nós falamos do período pré-colonial, quando nós falamos no ciclo do pau-brasil, dos descobrimentos, né, tanto do Brasil como da América, ou dos descobrimentos, entre aspas, né? Depois nós estudamos também no 7º ano o período colonial, que vai de 1530 a 1822. Por que 1530? Quando termina o ciclo do pau-brasil, eles começam a ocupar mais o nosso território, os portugueses, e em 1822, né, perdão, dá uma mensagenzinha aqui. Aqui nós temos o período colonial, né, quando começa a interiorização do território brasileiro, e 1822 é quando há a independência do Brasil. E essa independência do Brasil faz com que o Brasil se torne, de vez em ser uma colônia, que ele vai ficar independente de Portugal, tornando-se um império. Então, o período imperial é de 1822 a 1889. 1889 é o que é? É aquele que a gente chama de proclamação da República, e que modernamente a gente pode dizer, sim, que foi um golpe de Estado contra Dom Pedro II e tudo mais, tá? E esse período de República é o nosso período atual da nossa história, como nós também fazemos parte da Idade Contemporânea. Então, meus caros, se a gente tiver essas noções básicas,
Se a gente souber nos localizar e ler a linha do tempo, a gente pode contextualizar um fato, saber da onde ele começou, em que período ele começou e por que aquilo aconteceu, né, daquele jeito, porque cada período da história tem uma característica própria. E é isso que é importante a gente entender no ensino fundamental. Por quê? Porque lá no ensino médio, você, quando tiver uma aula de história, que não é só uma aula de história, mas que tem pitadas de filosofia, de sociologia e tudo mais, nós vamos ter aqui um conhecimento mais amplo. E se eu tenho esse conhecimento básico da história, eu vou conseguir ir mais adiante. Você gostou dessa aula? Você achou interessante, importante esse conteúdo? Deixe seu comentário aqui, quero saber a sua dúvida. Inscreva-se no nosso canal aí, se inscreve aí no nosso canal novamente, acione o sininho das notificações e não esqueça de deixar aquele like que é importante. Até!